Antes de qualquer coisa, existe uma pergunta que merece alguns minutos da sua atenção. Será que a doença realmente aparece de um dia para o outro? Ou será que durante meses ou até anos, seu corpo tentou lhe mostrar alguma coisa que talvez precisava de uma ajuda e você simplesmente não percebeu? Lembre-se que nós vivemos uma época em que aprendemos a prestar atenção apenas nos sintomas intensos. Esperamos a dor aumentar, o exame dar alguma alteração, ou o diagnóstico chegar para finalmente olhar para a nossa própria saúde. É como se o nosso corpo estivesse pedindo permissão para falar apenas quando já não conseguimos mais manter ele em equilíbrio. Só que existe um detalhe muito importante nessa história. O organismo humano foi criado para preservar a saúde. Antes de ele adoecer, ele tenta se adaptar. Antes de ele entrar em colapso, ele procura compensar. Antes de desistir de uma função, ele envia pequenos sinais, quase sempre discretos, que passam despercebidos pelas pessoas. Você não consegue ver, não consegue ver. Talvez você já tenha até vivido isso. Um cansaço que parecia apenas uma consequência da rotina. Bem comum. Uma dificuldade de acordar disposto. Uma digestão mais lenta. Uma irritabilidade que surge sem a menor explicação. Uma pele que começou a mudar com o tempo. Um sono que deixou de ser um sono reparador. Sono REM, como se fala, né? Por aí. Uma queda de cabelo que parecia passageira. Uma sensação constante de falta da sua energia. Sua energia vai diminuindo. Isoladamente, esses sinais parecem até pequenos sinais. Juntos, eles podem contar uma história completamente diferente. E o problema é que nós, seres humanos, nós fomos ensinados a tratar o sintoma como um problema independente. Da dor de cabeça, recebe um remédio. A azia recebe outro. A insônia recebe mais um outro remédio. A ansiedade recebe mais outro tratamento. E, pouco a pouco, deixamos de fazer a pergunta mais importante de todas. Por que isso começou? Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre simplesmente tratar o sintoma e desenvolver consciência sobre o seu próprio corpo. Eu estou aqui para isso, para aumentar o seu nível de consciência e você ouvir os sussurros do seu corpo, saber que seu corpo fala. Por exemplo, quando a luz do painel do seu carro acende, ninguém resolve o problema tirando a lâmpada. A luz não é um defeito. A luz, ela é apenas uma comunicação que existe algo funcionando fora do esperado. Não é verdade? Com o corpo acontece algo parecido. Os sintomas não surgem para atrapalhar a nossa vida, a sua vida. Na maioria das vezes, eles representam uma tentativa do organismo chamar a sua atenção. Isso não significa
que todo sintoma seja sinal de uma doença grave. Também não significa que não seja possível descobrir uma doença apenas observando o corpo. Muitas condições só podem ser confirmadas por uma avaliação médica e com exames adequados. O que significa é que vale a pena desenvolver o hábito de perceber mudanças persistentes e procurar orientação quando algo deixa de funcionar como antes. Se algo não funciona como antes, você tem que procurar uma ajuda médica. E essa mudança de olhar transforma completamente a forma como entendemos a saúde. Uma vez que o nosso corpo começa a gritar, nós aprendemos a ouvir quando ele ainda está sussurrando. Você tem que aprender a ouvir os sussurros. Não deixar o seu corpo gritar. E talvez seja aí esse um dos pontos mais importantes que pode dar relação consigo mesmo. Porque saúde não começa no consultório. Saúde, ela começa na observação. A sua saúde, ela começa quando você percebe que a sua disposição mudou. Quando nota que a sua digestão deixou de ser leve. Certo? Quando você entende que seu humor está diferente há semanas. Quando reconhece que seu sono não produz mais aquele descanso que você tinha. Quando percebe que seu nível de energia não acompanha mais aquilo que sempre foi normal para você. Lembre-se que o nosso corpo ele possui uma inteligência extraordinária. Todos os dias ele ajusta a temperatura. Agora está fazendo frio aqui em São Paulo, um frio infernal aqui em São Paulo. Todos os dias ele ajusta a sua frequência cardíaca, todo dia ele produz seus hormônios, todo dia ele dá uma resposta imunológica, todo dia ele faz a sua digestão, a sua respiração e outros milhares de processos que acontecem ao mesmo tempo, sem que você precise pensar absolutamente nada. Ele funciona normalmente. E esse equilíbrio recebe o nome de homeostase. Enquanto ela existe, o nosso sistema ele trabalha silenciosamente para manter tudo funcionando. Quando essa capacidade começa a ser sobrecarregada, pequenos desequilíbrios surgem. Certo? Nem sempre isso representa uma doença. Nem sempre isso representa uma doença. Muitas vezes representa apenas um pedido de atenção. É como uma planta que começa a perder o brilho das folhas. Eu vejo que eu tenho plantas aqui e eu vejo que às vezes ela começa a perder, mas ela perde esse brilho, mas ela não morreu. Ela apenas mostra que luz, água ou nutrientes precisam ser ajustados. O ser humano também funciona assim. O estilo de vida deixa marcas, e marcas profundas. Noites mal dormidas deixam marcas profundas. Alimentação pobre em nutrientes deixa marcas. Infelizmente, o nosso povo brasileiro não tem essa qualidade de ter uma alimentação boa. O sedentarismo deixa marcas e marcas grandes. A falta de contato com a natureza, andar descalço, abraçar uma árvore, pouco tempo para descansar. Esses fatores não produzem consequências
noite para o dia. Eles constroem lentamente um ambiente que pode favorecer o aparecimento de diversos problemas ao longo dos anos. Por outro lado, pequenas escolhas repetidas diariamente também constroem saúde. Dormir um pouco melhor, cuidar da sua alimentação, movimentar o seu corpo, você tem que movimentar o seu corpo. Cultivar boas relações. Você tem que aprender a lidar com o seu estresse, com o seu trabalho, com a sua família. Fazer um acompanhamento preventivo. Vocês, mulheres, nós, homens, principalmente porque nós estamos na nossa saúde. Então, tudo isso envia uma mensagem diretamente ao organismo. Uma mensagem de equilíbrio. Certo? Então, talvez a maior reflexão deste vídeo seja justamente essa. O seu corpo não é inimigo. Ele não é o seu inimigo, o seu corpo. O seu corpo ele não trabalha contra você. O seu corpo ele tenta te proteger o tempo inteiro, de várias maneiras. Quando sentimos dores, quando sentimos fadiga, quando sentimos desconforto ou qualquer alteração persistente, vale a pena perguntar o que aquele sinal está tentando comunicar para você, em vez de apenas tentar silenciá-lo. Existe uma diferença enorme entre viver apagando incêndios e construir uma vida baseada em prevenção. Prevenir não significa viver com medo de adoecer. Prevenir significa desenvolver consciência suficiente para você reconhecer mudanças antes que elas transformem em problemas maiores. Talvez esse seja um dos maiores presentes que temos a oferecer a nós mesmos. Certo? Conhecer o próprio corpo, observar seus padrões, respeitar seus limites, buscar ajuda quando necessário. Entender que saúde não é apenas a ausência de doença. Você tem que entender que saúde é presença de energia. Saúde é presença de clareza mental. Saúde é você ter disposição para viver. Saúde é equilíbrio entre o corpo, mente e hábitos que você tem. E no fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja se o corpo envia sinais antes da doença aparecer. A verdadeira pergunta é outra. Nós, seres humanos, você está prestando atenção nesses sinais que o seu corpo lhe dá? Ou você está apenas ocupado demais para ouvir aquilo que o seu próprio organismo tenta te dizer todos os dias? Porque existe uma verdade que merece ser lembrada aqui, nesse vídeo. O corpo muda antes do diagnóstico. Nós, idosos, não damos diagnóstico. Os hábitos mudam antes do corpo. E as escolhas de hoje constroem a saúde que você viverá amanhã. Talvez ainda existe tempo para mudar a direção.
Talvez o melhor momento para cuidar da sua saúde nunca tenha sido quando a doença apareceu. Talvez o melhor momento seja exatamente agora. Certo? Então pense nisso. Pense nessas palavras que eu estou lhe dizendo aqui. Você tem que ouvir os sinais do seu corpo. Ouça os sinais. Só ele que vai lhe falar para você, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui comigo. Você pode me ajudar? Eu quero que você me ajude. Pode me ajudar? É isso que seu corpo quer que você entenda. Que ele não é seu inimigo. Ele nunca vai, seu corpo nunca vai ser o seu inimigo. Certo? Cuide da sua saúde. Assim como você cuida do seu carro. Tá? Eu vejo muitas pessoas, ó, não, esse exame é caro. Você pedir para eu fazer esse exame é muito caro. Aí você entra na casa da pessoa, a pessoa tem uma TV de 85 polegadas, uma cama de 10 mil, uma geladeira de 5, fogão de 2, 3, computador de celular de 15 mil. Mas não quer pagar um exame que é R$ 350. Então pense na sua saúde em primeiro lugar. Porque sem sua saúde você já sabe. Você não vai ser nada sem sua saúde. Você só vai ser alguma coisa para a sua família. Porque você vai ter que ser útil para a sua família. Sem você, como é que sua família vai sobreviver? A não ser que você for um herdeiro, casou bem, mas se não, se a sua família depender de você, é obrigação sua, a partir de hoje, você cuidar da sua saúde. E cuidar bem da sua saúde. Não é cuidar mal, não. Tudo está conectado. Lembre-se, tudo está conectado. Desde a sua alimentação até o seu sono. Desde a sua alimentação até o seu sono. Tudo está interligado. E você tem que saber que a única pessoa que vai fazer isso por você é você mesmo. Eu não estou aqui para cagar a regra para você, tá? Não estou aqui. Eu não preciso disso. Eu estou aqui como um irmão mais velho, um conselheiro, pedindo para você cuidar mais da sua saúde. Esse que é o grande objetivo. Ok? Cuide da sua saúde, cuide da saúde da sua família. Primeiro cuide da sua, para depois você cuidar da sua família. Cuide bem da sua saúde. Desde a sua alimentação até na hora de você dormir. E é simples. Basta você querer. Basta você querer. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem sim, todo mundo tem um tempo para cuidar da sua saúde.
todo mundo tem tempo para cuidar da sua saúde. Então, se inscreva no canal, compartilha, deixa seu like, tá? E vamos para o próximo vídeo. Muito obrigado.